A paz do Senhor Jesus para todos. Nação brasileira, povo de Deus. Deus eterno siga abençoando toda a família baiana, família nordestina, família do povo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja. Nesse momento, com muita satisfação, eu quero cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para a EBD em Foco. A partir de então estaremos iniciando o assunto mais esperado de todos os tempos, que é o trimestre de 2025, com a terceira lição. Ora, sendo apresentada como a verdadeira adoração ao nosso Deus. Este que é o assunto da classe dos adultos. E nessa noite nós temos a participação de um convidado especial, que é o nosso nobre amigo, pastor local, missionário, teólogo, Gessé Barbosa, Paz de Cristo Jesus, ele que está lá no norte da Bahia, perto do Rio São Francisco, ali na beira do Rio São Francisco. Ouve-me bem, Paz do Senhor Jesus, pastor Gessé Barbosa, homem de Deus. Paz do Senhor, nobre companheiro, amigo, irmão, boa noite, tudo bem? Está me ouvindo? Amém. A todo o público internauta, nós estamos recebendo no nosso programa de edição especial de convidados do pastor Jair, o nosso amigo, nobre companheiro, Gessé Barbosa. Ele é teólogo, ele é pastor local, missionário de uma região do norte da nossa Bahia, Abaré, e esse homem de Deus é um exímio professor, estará aqui atuando nesta noite com a edição de adultos, no qual nós iremos descortinar a palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Eu quero chamar a atenção de todos os internautas que estão entrando conosco para a EBD em Foco. Estaremos aprendendo, falando com o nosso Deus. Pai das luzes, Pai da graça, Pai de toda consolação, nos apresentamos a Ti em oração neste momento para mais um dia, Senhor, e mais uma noite, transmitirmos a Tua palavra no intuito de trazer a edificação, a consolação e o encorajamento dos nossos irmãos para a EBD em Foco. Usa-nos nesta noite para que todos sejam edificados e consolados, a fim de aprender mais de suas preciosas palavras, Pai querido. Apresentamos o Teu filho também, o Teu servo, o missionário Gessé Barbosa, que junto estará também transmitindo a preciosa palavra Tua, Senhor. Continua conosco, em Teu nome te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós estaremos nos debruçando mais um ensino da palavra de Deus, a verdadeira adoração, que é a lição de número 3. Nós temos aqui a lição de número 3, adultos, que está na edição com o nosso pastor comentarista Elianai Cabral, que é o consultor doutrinário teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. E também ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus ali em Brasília. É um homem, é um exímio mestre nas Sagradas Escrituras, e em especial ele está na edição do comentário bíblico e o comentário teológico da nossa revista da EBD, ela que tem como tema central o Verbo que se fez carne, e estamos estudando no livro de João, ou seja, o Evangelho que João escreveu sobre Jesus, que é o tema central deste livro, é o Verbo que se fez carne. Nós estamos diante da lição de número 3,
com um texto áureo que nos diz assim: Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, baseado em João capítulo 4, verso 24. A verdade prática diz assim: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Comentário que o nosso amado pastor e teólogo Elianai Cabral, ele que é mestre, diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Não existe adoração se não houver entrega. Essa entrega tem que ser total. Ela não deve ser medida por divisões. Ao contrário, tem que ser total, única, plena. Por isso que um dos princípios para adorar a Deus é a nossa rendição a Ele. A leitura bíblica em classe está baseada no texto sagrado em João, capítulo 4, dos versos 5 ao 7, dos versos 9, 10 e dá uma ligeira pulada para o verso 19 ao verso 24. É um texto que contém preciosas lições para a nossa vida espiritual e nós aprenderemos aqui nessa noite. Nosso objetivo aqui para todos os internautas que nos acompanham é que você saia daqui aprendendo a preciosa palavra de Deus, no intuito de trazer a sua edificação, trazer a sua consolação e, sobretudo, aproximar-nos melhor do nosso Deus. O profeta Osés diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós temos aqui, o comentarista, ele nos traz o foco sobre a lição que iremos aprender com a mulher em Samaria, que é conhecida por todos nós, os cristãos, como a mulher samaritana. Então, o foco desta lição, número 3, é estudarmos sobre a vida da mulher de Samaria e tirarmos lições para o tema que é a verdadeira adoração. Convém lembrarmos que tudo que tem verdade tem falso. Onde há verdade, há também o falso. Onde há o falso, há o verdadeiro. Né? Onde existe o mal, existe o bem. Onde existe o certo, também existe o errado. Portanto, nós iremos aprender qual é o modelo de uma verdadeira adoração baseado no texto que o Senhor Jesus vai nos falar, debruçando, ensinando o diálogo com a mulher samaritana. E nessa breve introdução, eu quero chamar-vos também a atenção para dizer-lhes que nós estamos aqui no templo central das Assembleias de Deus, em Nova Redenção, na Chapada Diamantina, no departamento de ensino, em uma das áreas do departamento de ensino, cuja igreja é presidida pelo nosso pastor presidente, Jorge Júnior. E nós estamos aqui com a participação especial do nosso colega, companheiro e amigo, Gessé Barbosa, ele que é missionário, é teólogo, é um homem de Deus, e estará também ensinando a palavra de Deus. Nessa introdução, que daqui a instante estaremos ouvindo nosso companheiro, o comentarista ele aborda, fazendo a atenção sobre o ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus com a leitura da passagem de João, capítulo 4. Essa carência espiritual torna-se evidente. Nesse contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração
que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição, a partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Nós iremos nos deslumbrarmos nesse episódio que ocorreu com o Senhor Jesus ao encontrar com essa mulher em Samaria. Vale salientar aos amados que João, que escreveu este texto sagrado, no qual discorrerá toda a lição desse trimestre, ele é um dos filhos de João Boanerges. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus, se tornando um dos primeiros discípulos. Também quero lembrar-lhes que João era pescador e ele era irmão de Tiago. João teve um encontro com Jesus à beira do mar da Galileia. É chamado de mar porque era o maior lago da porção na época, porção marítima. Lá nos arredores da Galileia, que é uma região marítima, este local, o Senhor Jesus se depara e encontra com João e o chama para ser seu discípulo. E João, mais tarde, se torna apóstolo, se torna bispo da igreja, se torna um dos fundadores da igreja apostólica, um dos líderes da igreja apostólica, e, por sua vez, se tornará um dos maiores escritores da história da igreja apostólica cristã. Ele que escreve o Evangelho, a vida de Jesus como o verbo de Deus, falando sobre a divindade de Deus, sobre a deidade divina, falando sobre o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade, palavras escritas por João, no seu primeiro capítulo. Ele que vai narrar alguns episódios importantes que os evangelhos sinóticos não têm, a exemplo do diálogo, da conversão do mestre rabino Nicodemos, é preciosidade exclusiva de João. Ele que também vai narrar o episódio da lição em pauta, que é com a mulher samaritana. Ele também que vai narrar o episódio de Jesus ilustrando sobre o bom pastor e como o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele que vai narrar sobre a mulher que deita, que quebra o vaso de alabastro com o melhor perfume da época aos pés de Jesus, no capítulo de número 12. Ele que vai narrar sobre o episódio de um dos seus amigos mais íntimos, que é Lázaro, Maria e também Marta. E diz o texto sagrado que depois ele narra quando Jesus ressuscita Lázaro. Glória a Deus. Então, vários episódios estão escritos, inseridos neste livro maravilhoso de grandes riquezas espirituais, inclusive a lição em pauta sobre Jesus encontrando com a mulher em Samaria, onde nós iremos tirar grandes lições espirituais sobre a verdadeira adoração. O que é a verdadeira adoração? Porque se existe a verdadeira adoração, existe também a falsa adoração. Jesus diz em João capítulo 4, versículo 24, que a verdadeira adoração, pelo menos, ele fala de 3 características singulares. A primeira é aquela que está centrada nele. Ele diz, Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai. Aí ele fala da segunda característica, em Espírito, depois ele diz, e em verdade. Observe, Deus é Espírito, ou seja, ele é soberano, ele tem o controle de tudo, ele não é limitado como nós, os humanos,
por sua vez, nós temos um limite, nós nascemos e morremos, nós também temos o limite do tempo, do espaço, tudo em volta, nós temos um limite e somos limitados e sofremos limitações. Mas Deus é Espírito, não tem limite, governa tudo, tudo está sob o seu poder, sob sua égide, sob sua direção, sob o seu governo. Portanto, Ele, como Espírito, governa bem a tudo e a todos. Por essa razão, a adoração em Deus, em um Deus que governa tudo, num Deus que é o soberano, num Deus que é eterno, num Deus que é o Senhor. A adoração é aquela que é centrada no Deus Senhor da nossa vida, o Senhor pessoal, o Senhor Salvador. Glória a Deus. Mas também essa adoração é aquela que é regida pelo Espírito. Ela não é humana, ela não é terrena, ela não é carnal, mas ela é divina, ela é espiritual. E ela também é baseada na verdade. Porque Jesus diz, eu sou a verdade, glória a Deus, e conhecereis a verdade. Quem é? Jesus Cristo. João capítulo 14, verso de número 6. Eu quero, nesse momento, falar-lhes sobre o primeiro tópico, o encontro em Samaria e as duas preciosas lições, convidando o meu colega, o meu companheiro, Gessé Barbosa. Meu mestre, pode dizer, está contigo? Vamos nos debruçar aqui nesse primeiro tópico, falando sobre o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. O texto diz que ela é samaritana porque é de origem de Samaria. Mas o texto, João, não diz o nome dela, né? Só diz que ela é da origem de Samaria. Amém. Outra vez, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está me ouvindo? Amém. O áudio está Amém. ok? Amém. Então, meu abraço fraterno a todos os internautas, e especialmente a vossa pessoa. Desde já, Amém. muitíssimo obrigado pela honra do convite. Grato pelo Amém. convite. E poder participar com o comentário desta lição, para mim, é uma honra muito grande. Esse trimestre, segundo trimestre de adultos, que fala sobre o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Subtema, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, como assim era conhecido João. E esta terceira lição tem uma singular importância, pois por dissertar, escrever sobre a verdadeira adoração. O encontro em Samaria e duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. O capítulo 4, versículo 4, nele nós somos informados que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E ao se aproximar de Samaria, quando ele deixa a Judéia e segue em direção à Galiléia, ele tem que atravessar por Samaria, mas em um lugar chamado Sicá, conhecido também chamado também Siquém, ele encontra com a conhecida, como é conhecida no Evangelho segundo João, a samaritana. Não é dito o seu nome, mas é informado que ela é de Samaria. E então Jesus, sendo já próximo de meio-dia, pelo calor do sol, pelo percurso da viagem, ele, como homem, ele sente sede, porque Jesus, embora sendo Deus, ele se fez carne, ele se fez homem. E como Deus, ele é o doador da água da vida. Mas como homem, ele também sentiu sede, tanto quanto nós. Como Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, mas como homem, ele também sentiu fome e também comeu. Então, Jesus, estando ali sentado no poço, conhecido como o Poço de Jacó, esta mulher, ela vai tirar água, buscar água. E é interessante a estratégia divina, o dinamismo divino, porque normalmente as mulheres iam buscar água no poço pela manhã e à tarde, quando o sol estava menos quente ou mais frio.
E é interessante que os judeus eles dividiam a hora em hora terceira, que é aproximadamente às 9 da manhã, que era no máximo o horário que essas mulheres iam banhar água. E a hora sexta, que é por volta do meio-dia, e a hora nona, que é por volta das 15 horas da tarde. E acontece que, quebrando os paradigmas, esta mulher vai exatamente próximo de meio-dia, próximo da hora sexta, é exatamente este momento que Jesus está ali com sede, precisando tirar água, mas o poço era um pouco fundo. Tinha que ter algum meio de tirar água. E quando a mulher se aproxima para pegar água, o Senhor Jesus Cristo, para iniciar um diálogo, para iniciar um processo de evangelização e até mesmo de discipulado, ele pede água à mulher. E ela o identifica como judeu, e por a animosidade entre judeus e samaritanos, que surge a partir da divisão do reino, Reino do Sul e Reino do Norte, Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá, mais precisamente a partir do ano 722, quando o Reino do Norte Israel é levado cativo, parte dos judeus, para Samaria. O rei de Samaria, o rei da época que leva o povo em dispersão, em exílio, para a diáspora, ele tanto leva judeus para Samaria, como também traz alguns samaritanos, alguns patrícios conterrâneos, contemporâneos, e coloca na terra do povo de Israel. E a partir daí, pelos mistos casamentos, ou casamentos mistos, surge este povo misto chamado samaritanos que são odiados pelos judeus, e há uma animosidade. E esta mulher questiona, como sendo tu judeu, pede a minha água a uma mulher samaritana, e aí que Jesus começa o diálogo e começa a ensinar que ele é enviado por Deus, que de fato ele veio como vínculo ao Pai, como ponte ao Pai, levar a humanidade novamente a Deus, e como príncipe da paz, que derruba todas as paredes de separação e formaria um povo singular, chamado Igreja de Cristo, Noiva de Cristo, Corpo de Cristo, que é formada por judeus e gregos, judeus e gentios. E então ele aproveita a oportunidade para responder algum questionamento com relação ao lugar da adoração. No entendimento dos judeus, o lugar específico tinha que ser Jerusalém. Na mente dos samaritanos, tinha que ser em Samaria, muito expressivamente no monte, e então, num determinado monte ali nas províncias de Samaria. E então Jesus começa a explicar sobre a necessidade maior do ser humano, que, de fato, conhecer o Deus verdadeiro e devotar a este Deus uma adoração verdadeira. E há um questionamento da mulher. Os judeus dizem que deve ser em Jerusalém, nossos pais dizem que deve ser nesse monte. Jesus então explica que o importante não é o lugar onde se adora, o importante é como se adora ao Deus poderoso. O importante não é o lugar, geograficamente falando, seja debaixo de uma árvore, seja em um grande templo, em um suntuoso templo, em um luxuoso templo, ou como em vários países do mundo, sem templo, como várias regiões do mundo, os irmãos não têm templo, e quando têm, é muito simples, às vezes de barro e coberto de palha. O que importa é a verdadeira motivação, o verdadeiro espírito da adoração, que deve ser em espírito e em verdade. Então, esse encontro de Jesus com a mulher samaritana foi transformador para ela e para a cidade, porque ela vai e traz com ela muita gente, e ao ouvirem Jesus, toda a cidade se volta para Cristo. Seja Deus louvado para sempre. Então, Jesus dá uma das maiores aulas sobre adoração a partir deste glorioso encontro. Nautas estão atentos para essas duas observações importantíssimas que o nosso companheiro ele abordou sobre as lições preciosas do encontro
de Jesus com a mulher samaritana. E a forma como Jesus aborda esta mulher, pastor José, é algo fantástico. Jesus, ele quebra, conforme o senhor já trouxe o contexto histórico da época, ele quebra o preconceito racial, ele quebra as barreiras políticas e traça uma linha para evangelizar esta mulher. Porque o poço onde ela foi buscar a água, esse poço foi aberto, implantado no período do patriarca Jacó. E até hoje é cultivado. E naqueles dias, nos dias de Jesus, ela andou ali cerca de 800 metros do poço à vila. Porque Sicá é uma espécie de povoado de Samaria. E quando Jesus entra justamente no local aonde ela costumeiramente ia buscar água, conforme você disse, e o texto narra, nós estamos fundamentados nessa fonte do texto sagrado em João capítulo 4, dos versos de número 4 em diante, você percebe que Jesus usa algumas estratégias. Ele primeiro assenta, vê o movimento, o deslocamento da mesma, porque era comum, a cultura judaica, né? Justamente nesse horário, Jesus está cansado, com sede, os discípulos já tinham ido para o centro da cidade comprar comida, e nesse momento, Jesus vai ter um diálogo com essa mulher. Isto, para quem é evangelista, para quem é missionário, nos ensina o mestre, aí é uma verdadeira pedagogia. O nobre companheiro, o nobre amigo, pastor Jacé, é uma verdadeira pedagogia. Nós, como missionários, no exercício das nossas funções, o Senhor Jesus nos ensina que não devemos perder oportunidades para falarmos do seu reino e do seu amor. Verdade. E outra, ele vai justamente no ponto principal da fragilidade, na necessidade. Ele disse: eu preciso de água para beber, vou pedir água para beber. Justamente nesse momento, ele começa a falar sobre a água viva. E ela, curiosamente, diz: como é que pode? Água viva? E Jesus começa a dizer: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, não te daria essa água, porque essa água você vai retornar. Essa água física, você vai novamente retornar aqui para beber, para saciar sua sede. Mas você soubesse, te daria água viva, porque desta água brota, jorra uma fonte inesgotável para a vida eterna. E a gente entende também que, além disso, Jesus ensina, você usou até a expressão, discipula e evangeliza, porque o evangelismo vem acompanhando do discipulado e depois ele entrega, porque esta mulher sai dali consciente do reino de Deus, da sua conversão, e ela vai testemunhar de Jesus na sua cidade natal. E o texto diz que muitos passaram a crer em Jesus por conta do testemunho da mulher que se converteu, provou da água, da fonte inesgotável que salta para a vida eterna, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. O Senhor observa também, eu chamo a atenção dos internautas, o Senhor colocou muito bem, Jesus quebra o protocolo, preconceito racial, quebra a barreira política da época, ela percebe que Jesus é judeu, percebe, diz um dos historiadores, que naturalmente ela percebeu pela epiderme, pelo modo que Jesus se vestia, da cultura judaica, ela percebeu
é meu contemporâneo, é meu conterrâneo, como o senhor usou a expressão correta. Essa não tem como errar. E o texto é claro que, ao perceber, depois que o Senhor Jesus leva, mas o Senhor Jesus sempre levando para o ponto principal. Ela disse, vai então buscar água. Ela disse, vou buscar água. Ele disse, vai buscar água. Ela disse, mas aqui, os nossos pais adoravam. Jesus disse, não importa o lugar. O mais importante é que quem o adore, passe a adorar ele em espírito e em verdade. E o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Aí, quando ela menos esperava, o Senhor Jesus disse assim, vai buscar teu marido. Eu disse, mas eu não tenho marido. Ele disse, falaste a verdade. Olha que interessante. Disserte bem. Porque você já teve sim. E o que você atualmente está não é teu. Busca ele. Que lição maravilhosa, riquíssima, de como devemos abordar as pessoas. E a gente precisa aprender com o mestre Jesus, com o mestre Nazareno, meu nobre amigo, porque a gente vê muitas pessoas que não conseguem trazer o pecador para Cristo. E nessa aula nós estamos aprendendo como o Senhor Jesus trouxe o pecador, essa mulher samaritana, para o centro. O Senhor Jesus sempre trazendo a necessidade dela, dizendo, estou aqui para saciar sua sede. Estou aqui para saciar a sede da tua alma. Portanto, quando ela percebe, ela já tinha tido a experiência pessoal com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Volta a palavra contigo, meu. É interessante, dentre tantas outras lições que aprendemos aqui com o mestre dos mestres, que ele foi, é e sempre será o maior, o melhor em tudo, como pregador, como líder, como pastor, como mestre. Mas tem duas grandes lições que é destacada na lição com relação a esse encontro que Cristo tem com a mulher samaritana, ou que a mulher samaritana tem com Cristo. Primeira lição extraordinária e valiosa, que toda pessoa necessita de Deus e, por isso, nós, como igreja, como pregadores, como evangelistas, como educadores, como missionários, devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar com as pessoas a água da vida, a água que jorra para a vida eterna, que nenhuma outra água vai saciar a sede espiritual do homem, a não ser esta água doada por Jesus. Em João, capítulo 7, versículos 37, é registrado pelo evangelista João, que no último dia, o dia da festa, Jesus pôs-se em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão, correrão do seu ventre. E ele diz respeito à ação do Espírito Santo, sendo que a água é um dos símbolos para o Espírito Santo. Por ele purificar, por ele santificar, por ele matar a sede, também é um símbolo da palavra de Deus escrita. E a outra grande lição destacada nesse primeiro tópico é que, nesse tópico, encontramos uma segunda lição valiosa, que o autêntico culto, a autêntica adoração a Deus, ela satisfaz as necessidades humanas. E, de fato, satisfaz as necessidades humanas, ela não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Seja Deus louvado. Então, dois pontos essencialmente observados, principalmente nos versículos 23 e 24 do capítulo em estudo, quando Jesus Cristo diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, em primeiro lugar, nesse texto, nesses dois textos, nós observamos que o Pai é o cerne, é o objeto, é o elemento
da nossa adoração. Temos um adorado, e o adorado é o Pai. Nós adoramos única e exclusivamente ao Deus Criador e mantenedor de toda a criação, ao Deus que se revelou, se fez conhecido ao homem a partir de dois grandes livros. O primeiro livro é o livro das suas obras, o universo. Salmo 19, verso 1, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, não era possível conhecermos a Deus se ele não toma a iniciativa de se revelar ao homem, principalmente a partir do grande livro das suas obras e, segundo, do grande livro das suas leis, que é a Bíblia Sagrada. Então, em primeiro lugar, a adoração, a verdadeira adoração, ela tem o Deus Pai como o único elemento de culto ou como nosso adorado. A verdadeira adoração, claro, tem um destinatário, tem um adorado, digo. Todo adorador tem um adorado, tem um elemento de culto. E esse é unicamente e exclusivamente Deus. Jesus não aponta para si mesmo como centro da adoração naquele momento, mas para o Pai. Isso não nega a divindade de Cristo ou do Espírito Santo, mas mostra a ordem trinitária na adoração. Primeiro, adoramos o Pai por meio do Filho. Segundo, adoramos ao Pai no poder do Espírito Santo, como diz Efésios 2, verso 18. A segunda verdade grandiosa que nós observamos, ao princípio bíblico da verdadeira adoração, é que a verdadeira adoração em espírito significa adorar, adorar em espírito significa não se limitar ao físico, ao levantar de mão, a aplaudir, a mexer com o corpo, a emitir sons e etc. e tal. Não se limita ao externo, ao ritual, ao ritualístico. A verdadeira adoração não está presa a um lugar físico como um templo, mas é algo do coração, do interior e do nosso espírito. Quando nós estudamos a antropologia bíblica, entendemos que o ser humano é um ser tricótomo. Ele é composto por um elemento físico, que é o corpo, que veio do pó, por um elemento imaterial, o segundo elemento imaterial e imortal, que é a alma, que ela surge a partir do espírito, sendo a alma a sede das emoções e dos sentimentos, sendo a alma o elemento através do qual temos contato e nos relacionamos e interagimos com o mundo físico através dos 5 sentidos do corpo. Mas o terceiro elemento, que na ordem da criação é o segundo, é o espírito, que junto com a alma forma o homem interior. É imortal, é invisível, é indivisível com a alma, e é a sede da comunicação com Deus, com a divindade. É com o Espírito, primeiramente, que nós adoramos. O Espírito aponta para o Pai. Seja Deus louvado para sempre. Como diz Romanos, capítulo 1, versículo 9. Charles Spurgeon, ele disse certa feita, o príncipe dos pregadores: todos os lugares são lugares de culto para um cristão. Onde quer que ele esteja, ele deve estar em adoração. A nossa vida, como ensino de Jesus, deve ser um pleito de adoração a Deus. E essa adoração verdadeira envolve o homem interior, o espírito. Aqui se refere ao nosso espírito humano, que responde e se conecta com Deus, que é espírito. Veja que espírito, nos versículos 23 e 24, aparece com inicial minúscula, verso 23. Isso refere-se ao espírito humano. Mas no verso 24, espírito refere-se ao Espírito Santo por ser com inicial maiúscula. Toda vez que meus caros ouvintes lerem na Bíblia espírito com inicial maiúscula, normalmente se refere à terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, na fórmula bíblica do batismo. Então, a adoração, o adorador, ele é guiado pelo Espírito Santo. É uma adoração vivificada e guiada pelo Espírito de Deus, conforme Filipenses capítulo 3, versículos 3. Não é uma ação carnal ou apenas emocional, mas espiritual e sincera. E, por fim, finaliza essa parte, o terceiro ponto, a verdadeira adoração é em verdade. Adorar em verdade significa com base
na verdadeira revelação que Deus fez de si mesmo, principalmente em sua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Nada de pensarmos ou dizermos, cada um adora como quer. Não. O modelo para o culto cristão, o modelo para a verdadeira adoração está nas Escrituras. A adoração deve ser bíblica. Não adoramos como queremos, mas a partir da revelação que o Criador deu de si mesmo, em especial no texto em foco, no texto em tela. Deve ser uma adoração sincera, com integridade. Deus não se agrada de hipocrisia religiosa. Ele deseja um coração sincero e honesto, Salmo 51, verso 6. De acordo com a palavra de Deus, a verdade de Deus é o padrão de adoração. João 17, 17. Deus Pai é o Deus de toda a verdade. O Deus Filho é o caminho, a verdade e a vida. O Espírito é o Espírito da verdade. A Bíblia é a verdade que santifica. E a igreja é coluna e firmeza da verdade. Por isso que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Deus abençoe. Glória a Deus. Nessa perspectiva, missionário Gessé, é nessa perspectiva que o comentarista, o pastor Leandro Cabral, teólogo, nosso consultor, ele diz, ao afirmar que ofereceria a água viva, isso é Jesus com a mulher, aleluia, aos que têm sede, chega uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Assim, dadas as Escrituras, neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, porém, está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. glória. É nessa perspectiva, o senhor já citou, explanou com excelência, que muitas pessoas equivocadamente acham no direito de que a adoração se restringe a um determinado lugar. Criam crenças que não estão fundamentadas no nosso crivo, no nosso manual. Quando eu restringo, ou eu determino que um lugar é eu já estou fugindo dos princípios ao ensinar a mulher samaritana, ele diz que e que o pai está nem tão pouco em Jerusalém, porque na época o centro da adoração é em Jerusalém. Porém, será adorado aonde tiver o adorador. Um adorador. Outra análise importante, que aqui nós tiramos duas lições. Duas lições. Jesus, a verdadeira adoração. E a segunda lição, se Jesus é o centro da adoração, nós vamos aprender que ele vai se manifestar como aquele que é para ser adorado e também aquele que é para ser servo. Nós somos serviçal dele. Estamos a serviço dele. Aí nós entramos em duas linhas. Duas linhas. A linha do Senhor com o servo e a linha com o discípulo.
Jesus chegou a dizer que quem serve a ele também o adora. Foi por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte, não vai se secar. Quando não se seca, sempre tem, sempre jorra. Jorra para onde? Para a vida eterna. E muitas pessoas, hoje, vivem uma vida de forma decadente, no sentido espiritual, por ignorar esses ensinos que o Senhor Jesus acabou de ensinar, ou ensinou, a mulher de Samaria. Que lições maravilhosas! Porque não era um local, mas era o Senhor. Jesus disse: é o Senhor. E mais tarde, Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. E quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Paulo diz na sua missiva, na primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19 e 20. E quando nós adoramos ao Senhor, também adoramos com o nosso corpo, como bem disse o nosso companheiro ensinou agora há pouco. O nosso corpo, ele também é para ser o altar aonde é o cerne da adoração. Tudo aponta para o Velho Testamento. No Antigo Testamento, carta aos escritores aos Hebreus, ele diz que são sombras e figura da nova aliança. Tinha um altar onde era oferecido a oferta. Tinha um altar onde se tentava a oferta. Tinha que fazer a purificação pela oferta. Na nova aliança, Jesus se oferece como um cordeiro para a expiação do pecado. E uma vez nos dá a oportunidade, porque abre a porta para que todos possam adorá-lo em espírito e em verdade, e o nosso corpo passa a ser o altar da adoração. Glória a Deus, coisa fantástica, coisa maravilhosa. Mas não trabalha sozinho, porque a nossa alma e nosso espírito, como o nobre companheiro citou, e explanou muito bem, a nossa alma e o nosso espírito também se tem acesso à adoração a Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus no nosso corpo. A base da verdadeira adoração cristã reside na narrativa do Calvário, o sacrifício substitutivo de Jesus. Calvário é a narrativa central da verdadeira adoração cristã. O Calvário. A verdadeira adoração. A mulher levantou uma questão teológica popular entre judeus e samaritanos. Nós já falamos disso aqui. Mas uma coisa interessante. A expressão Deus é Espírito mostra que ele não é um ser físico. Para os irmãos internautas, eu cheguei a falar na introdução. Eu falei sobre isso. Mas eu estou lembrando. Deus é Espírito. E como Espírito, ele mostra que não é limitado. Não é um ser limitado, carente de limitações. Ele é o alto universo da obra da criação do ser humano, da obra criada inanimada, da obra criada da natureza em suas diversas espécies. Ele é o Senhor pessoal da nossa vida, ele é o nosso Salvador, ele também é o nosso Redentor. Tudo está sob o seu governo, sob o seu controle, sob o seu domínio. Nada foge da sua égide, nada foge do seu poder. Glória a Deus. Mas eu quero também compartilhar contigo, missionário Gessé, uma das linhas que a gente aborda, que muita gente pode ter dúvida,
é na adoração como ato de rendição. A adoração como ato de rendição. E nós entendemos, ele diz que o conceito fundamental da palavra adorar vem da linha grega proscaneo. Proscaneo ou proscaneo, que no Novo Testamento no grego significa originalmente beijar, um ato de se dobrar os joelhos, fazendo uso com o gesto do beijo. É por isso que naquele episódio da mulher que é gentílica, que é pagã, que Marcos narra e também Lucas narra, Lucas narra no capítulo 7, versículo 37 e 38, os evangelhos sinóticos fala, chama de mulher cananeia, das regiões dominadas pelos fenícios, Tiro e Sidom. E estas, por sua vez, era uma região cananeia. Os cananeus dominavam ali, influenciaram ali um grande tempo na sua cultura. Ela sai dali, vai ter um encontro com Jesus, grita, grita, grita. Parece que Jesus a ignora, mas a Bíblia diz que nos chama a atenção que ela adora, ela se rende. Acontece o proscaneu, o proscaneó, ou seja, ela se rende, ela dobra os joelhos, beija, literalmente. Ali está uma ação de adoração. O que é que o senhor entende por isso aí, por essa via? Verdade, exatamente, companheiro. Essa expressão bíblica, que é uma das principais usada no Novo Testamento para se referir à palavra etimológica adoração, proscunel, de prosa em direção a e cunel, beijar, significa beijar a testa, significa prostrar-se, significa vergar-se, obedecer, mostrar reverência, homenagear e adorar. Então, a adoração é como se nós estivéssemos diante de Deus, como não estamos. Só que se estivéssemos vendo Ele em substância, em essência, e se inclinássemos para Ele, se vergássemos para Ele, se curvássemos aos seus pés, beijássemos a sua testa. Ou seja, a verdadeira adoração é um encontro pessoal, poderoso, transformador e real do adorador com o adorado, da criatura com o Criador. Deus está presente pessoalmente, como já dito, ele é um ser atemporal, não se limita ao tempo, ele é um ser onipresente, está presente em todos os lugares, é um ser que se relaciona com as suas criaturas, embora seja um ser transcendente, que existe por si mesmo, independentemente das suas criaturas, da criação, ele é também um Deus imanente, um Deus que se revela, que se comunica, que se relaciona. Então, a adoração é exatamente se render diante de Deus. Eu costumo dizer, pastor Jair, que uma das coisas mais importantes, se não a mais importante, que o ser humano sabe fazer, deve fazer e pode fazer em relação ao seu Criador, é adorá-lo. Não existe nada tão sublime, tão glorioso, tanto quanto quando um povo se reúne em torno da palavra de Deus e do Deus da palavra para lhe adorar em espírito e em verdade, conforme ele preconiza em sua palavra. Então, meus amados ouvintes, toda adoração verdadeira e teologicamente correta, ela é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Nossa única regra de fé e prática. Então, adorar é se render, cair, vergar, beijar, se prostrar diante de Deus. E como já dito, essa adoração deve ser feita com o corpo, a alma e o espírito. Todo o nosso... Não é isso? O salmista diz isso no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, sede das minhas emoções e sentimentos, e tudo que há em mim, meu corpo, meu espírito também, minha mente também, tudo
bendiga o seu santo nome. É interessante, né? Glória a Deus, é interessante salientarmos que o nosso companheiro ele frisou muito bem nessa última fala, corpo, alma e espírito, como ao serviço da adoração verdadeira ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, o ato de adoração ao Senhor envolve a nossa rendição completa de nossa vontade, pensamentos, ações a Ele, manifestando-se em um serviço voluntário. Queremos concluir, para fecharmos aqui, nós vamos concluir sobre dois aspectos. Adoração como um ato de serviço a Deus, uma experiência interior de adoração. Adoração como um ato de serviço a Deus. Quando o cristão entende que por meio da sua adoração, ele pode ser o servo autêntico do Evangelho de Cristo. Porque o serviço a Cristo é um ato espontâneo, voluntário, primordial ao serviço da adoração a Cristo Jesus. Quando diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, Paulo salienta sobre isso. A igreja em Roma, dizendo: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Não vos deis a este mundo, porém transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Serviço ao reino de Deus é uma disposição ao ingresso da adoração genuína a Cristo Jesus. E uma experiência interior à adoração, sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme lembrado no Salmo de número 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentante à face do Deus? O salmista, ele expressando o desejo, o anelo de se apresentar, de servir, de adorar ao nosso Deus. Salmo de número 42, verso de número 2, ele também expressa essa grande experiência de servir, de interiormente ao nosso Deus, quando diz no Salmo de número 42, da Bíblia de Estudo Pentecostal, estou fazendo uso, ela que tem a revista Almeida corrigida, você, professor, pode levar para a EBD, a Bíblia de Estudo Pentecostal, verso 2, que diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Deus? É uma pergunta. Observe que ele usa a expressão quando vou me apresentar. Quando vou me apresentar? Ante a face de Deus. Então é interessante quando nós observamos a disposição, o anelo que expressa da alma, do sentimento, e a disposição que é do serviço, de adorar ao nosso Deus. Observe também, ele diz: a gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências das pessoas. Ele fala de satisfazer o desejo da alma, dando a ideia de por todo completo, corpo, alma e espírito. Jesus, os anelos, aquilo que vai lhe satisfazer. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo
reconhecendo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Eu quero debruçar dando as palavras finais ao nosso companheiro, falando sobre este último ponto, sobre a experiência interior da adoração. Amém. Deus, como é apresentado nas Escrituras Sagradas e como define a Confissão de Westminster, Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Por isso que ele exige do seu povo uma adoração que deve ser feita em espírito e em verdade. E a adoração como serviço, lembro-me que uma das definições para adoração é um serviço voluntário a Deus e ininterrupto, que não deve ser interrompido por ninguém. É a partir desta premissa bíblica que exige-se muita reverência. Não é possível uma adoração verdadeira, genuína, que não seja marcada por contrição interior e por muita reverência ao Deus Todo-Poderoso. Uma das definições bíblicas para os seguidores de Cristo é a expressão doulos, do grego, para falar de servo. Servo é aquele que submete-se à vontade, ao querer de outrem. No nosso caso, é a nossa posição em relação ao nosso Deus. Então, o culto, a adoração também é um ato de serviço a Deus, aonde deve envolver o nosso homem interior, como já dito anteriormente, o espírito e a alma. Não deve ser feita somente com o corpo, mas marcada por muita contrição, devoção e reverência interior. Como diz a Bíblia de Estudo Pentecostal, adorar a Deus em espírito e em verdade indica o nível em que ocorre a verdadeira adoração. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito ou disposição de ânimo, dirigido pela vontade de Deus, pela ação do Espírito Santo, que está presente, ativo, no momento de adoração do povo de Deus. Então, meus irmãos, adorar em verdade, a palavra verdade, do grego, aletheia, deriva do negativo latino, ser escondido, deixar de perceber, e literalmente é o oposto de fictício, de fingido ou de falso. Então, aletheia ou verdade, nesse contexto, denota o quê? A veracidade, a realidade, a sinceridade, a exatidão, a integridade, a confiança e a propriedade em que ocorre a adoração. O grande Samuel, evangelista inglês, conhecido como o profeta inglês, Samuel Taylor, que viveu em 1772 a 1834, ele testifica do modelo bíblico de adoração, dizendo o seguinte, se referindo ao poder das Escrituras como regra de fé e prática, como norteadora e orientadora da verdadeira adoração, ele disse o seguinte: encontro na Bíblia palavras para os meus mais íntimos pensamentos, canções para minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas, reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. A ideia central do conceito de adoração é reconhecer o valor do adorado, do cerne onde se dirige a adoração, aonde gira a adoração. Ele é o cerne em torno do qual gira a nossa adoração. Adoramos unicamente e exclusivamente ao Deus Pai através do Deus Filho, mediante a iluminação, orientação do Espírito Santo, aquecendo o nosso coração, aquecendo a nossa alma, tirando toda a frieza e nos trazendo uma disposição interior para a glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Deus abençoe. Amém. Amém. Meus amados internautas,
com muita satisfação que nós estamos concluindo o nosso EBD em foco na noite desse dia, onde nós tivemos a nossa visita aqui honrosa do nosso amado companheiro, missionário, teólogo, Gessé Barbosa, pastor local na região norte da nossa Bahia, no berço do Rio São Francisco, Abaré. Deus abençoe. Um grande abraço. Saudação de paz, meu nobre companheiro, àquela igreja. Amo de verdade, amo de coração aquela igreja. E que Deus siga abençoando. Ele virá aqui outras oportunidades, outras vezes. Amém. E todos os internautas, não percam o EBD em Foco. Toda semana estaremos aqui discorrendo a preciosa palavra de Deus. E eu vou debruçar, vou transferir para ele falar as considerações finais, e logo em seguida o mesmo estará orando e impetrando a bênção apostólica. Amém. Grato ao nosso bondoso e eterno Deus, grato também ao nobre amigo e irmão, missionário, expoente das Escrituras, grande mestre Jair Almeida. Muito obrigado pela honra do convite. Obrigado aos irmãos que estiveram conosco, aqueles que vão certamente assistir. Se ficar gravado, acredito que sim. Saudação à irmã Sandra Marinheiro, aqui da nossa região, está conectada conosco aqui. Minha filha Arielle também estou vendo aqui. Então, muitíssimo obrigado, foi um prazer, foi uma honra muito boa estar aqui. Estou até na minha parte da EBD. Logo aqui está muito quente, que está muito quente, não dá para usar paletó, deixa eu mostrar aqui. Para mostrar, ó, é a nossa farda padrão aqui da nossa escola bíblica, aqui da Agrovila Pedra Branca, Abaré, Bahia. A gente fez, salvo engano, 110 ou 120 fardas para os alunos da EBD. Muito bonita. Deixa eu levantar aqui um pouquinho para o senhor ver mais. Isso, vai ficar o tipo de E aí, como está muito quente, e eu sou amante da EBD, para mim a maior proposta educacional da igreja é a Escola Bíblica Dominical. Sou apaixonado, tive o contato direto em 2004 e sou professor desde esta época. E eu amo demais a Escola Bíblica Dominical, é a maior proposta educacional da igreja. Tem uma classe normalmente em todas as igrejas para todas as faixas etárias. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a quem servimos, em quem confiamos e em cuja presença nos encontramos. Grande Deus, arquiteto, construtor do universo, detentor de todo o poder, soberano e digno de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por este momento, aonde aborda-se um tema de suma importância e de muita relevância, a verdadeira adoração. Que o Senhor continue abençoando a EBD em Foco, que o Senhor continue abençoando o teu filho, o pastor e mestre Jair Almeida, pastor presidente do campo de Nova Redenção, toda a região de Chapada Diamantina. Que o Senhor continue abençoando aquela igreja e que todas as escolas bíblicas dominicais deste Brasil, desta Bahia, cresçam em quantidade sem perder a qualidade. Ó nosso Deus, desperta todas as consciências adormecidas para que todos os homens se tornem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus Pai, assim oramos, assim pedimos, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois teu e somente teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Um abraço, companheiro. Agora a sua rede social para aqueles que não têm, possa seguir. Que o Senhor é o instrumento de Deus para isso. @ Gessé Barbalho. Tenho duas. Tenho também @ conferencista Gessé Barbosa. Você pode também seguir. Lá essa mais nova conferencista Gessé Barbosa, eu posto coisas sobre o pensamento teológico, sobre teologia, sobre Bíblia e também sobre psicologia. Como estou no nono período de psicologia, já estou postando algumas coisas relacionadas lá, como informação, como psicoeducação. Então vocês sigam lá, conferencista, @ conferencista Gessé Barbosa, ou nas duas,
também @Gessé Barbalho. Deus abençoe, um grande abraço. E Meu nobre, eu te agradeço de todo o coração, um grande abraço. Siga o pastor Gessé, ele é um exímio pregador, o expositor das Sagradas Escrituras, está graduando, daqui a alguns momentos ele estará recebendo mais uma graduação em psicologia clínica, que os irmãos estejam intercedendo por ele, e ele exerce um trabalho fantástico no berço do Rio São Francisco, eu conheço, trabalhei naquela região, fui vizinho desse nobre companheiro e amigo, e ele exerce um trabalho missionário ali, e os irmãos nos procurem, vamos formar parceria para ajudar este homem de Deus e sua família em terras do Rio São Francisco. Grande abraço, dá uma saudação de paz à família e à igreja ali naquela região. A paz do Senhor Jesus para todos, EBD em Foco!